Shalom para todos! Hoje, nesse encontro, vamos trazer um tema inédito, um approach, orientação sobre as leis de Nor, porém não para o público dos Bnei Nor, para o público de Israel, para os integrantes de Israel. Cada judeu tem que saber essas leis. Por quê? Vamos trazer 4 motivos para isso. O primeiro motivo é porque é proibido para o integrante de Israel causar com que o integrante dos outros povos, para um Benor, faça uma das suas transgrida uma das suas transgressões. Então você não pode causar com que ele faça algo que é proibido para ele fazer. Por isso é importante também falar desse tema. Segundo ponto que é importante saber estudar essas leis é pelo fato de ser parte da Torá. E nós temos a mitzvah de estudar toda a Torá. E como isso é parte da Torá, essas leis também foram entregues no Monte Sinai junto com toda a Torá. Então também se deve estudar isso como qualquer outra parte da Torá. Outro motivo, como está escrito no Rambam, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tem uma mitzvah de amar a Hashem. Quando a gente cumpre esse motivo, quando a gente cumpre, quando demonstra o amor da Hashem, quando a gente quer que os outros também cumpram a sua vontade, inclusive os povos, então a gente cumpre com a mitzvah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amará o eterno nosso Deus. Quando você traz a informação, você ajuda outras pessoas a também poderem reconhecer a Ele e fazer a sua vontade. Então, com isso, a gente cumpre a mitzvah de amar a Hashem, um preceito da Torá. Fora isso, tem o quarto motivo, porque o povo de Israel tem a função de ser a luz para os povos. Recebemos a Torá, estudamos a Torá, e temos que saber, então, também o mínimo, para ser um exemplo e saber também como orientar. Então, a pedido também de um dos meus rabinos, eu estou aqui trazendo essa orientação para os integrantes de Israel em relação às leis dos Bnei Nor. É inédito, porque vamos falar das leis do Bnei Nor para os judeus, voltado ao público de Israel. Vamos com o primeiro ponto saber, como eu falei, é importante saber dessas leis. E aqui eu não vou falar de todas as leis, eu não vou entrar em cada lei, isso eu vou deixar para cada um fazer o seu dever de casa, é para saber que é importante não gerar com que as pessoas transgridam essas leis. É proibido fazer com que um Benor vá contra uma das leis dele. A pessoa pode falar, mas o que eu já posso fazer para ele, o que eu posso já causar a ele? Por exemplo, tem casos normais, você está no trabalho, você pede para ele fazer, ou para um amigo fazer um favor que é contra, que tem a ver com enganação, ou pode ser considerado roubo. Tem pessoas que pensam de maneira enganosa, de maneira errada, que, por exemplo, não tem problema causar, fazer, enganar ou fazer ou roubar uma pessoa idólatra. Isso é mentira, é proibido roubar, inclusive uma pessoa idólatra. Não só isso, como o Hilul Hashem, é a profanação do nome de Hashem também. E está dizendo no Zohar que tem acusação quando uma pessoa rouba o integrante de outro povo, a entidade espiritual desse povo vai e acusa o povo de Israel para Hashem. Então, não existe essa permissão de ir lá e roubar pessoas de forma alguma. E ainda mais causar com que um Benor roube ou engane, mesmo com trabalho. Eu já escutei casos de pessoas que pediam para ele entregar mercadoria estragada para quem comprava. Isso é contra a lei da Torá. E também é contra, você não pode pedir para um Benor transgredir as coisas que eles estão obrigados a fazer. Uma delas é não roubar. Tem pessoas que falam, olha, assassinar. Ele fala, como eu vou pedir para ajudar um Benor a assassinar? Não vai, óbvio que todo mundo sabe que é proibido, mas às vezes as pessoas não sabem. Quando estimula ou ajuda ele a fazer o aborto, é proibido para um Benor também abortar. Isso está participando, de certa maneira, de uma ramificação desse tema. Não pode ajudar um Benor, orientar ele, ou ajudar ele a fazer algo que é contra as leis dele. Então, portanto, a pessoa não pode ajudar ele ou orientar ele, por exemplo, a cometer um aborto. Outro caso que é comum, que pode acontecer, as pessoas querem comprar um presente para um integrante de outro povo. Já vi pessoas que vêm para Israel, entram em lojas de turismo e compram uma estátua, compram símbolos que eles vão rezar para esses símbolos, vão fazer idolatria para esses símbolos. Então, tem que saber que você está causando, está estimulando ele a fazer idolatria ou fortificar a idolatria nele. Então isso também é algo problemático. Tem que estar atento e saber
não causar com que eles façam transgressões. Outro ponto, assim como a gente não pode permitir para um Benor fazer algo que é proibido a ele, também não podemos proibir algo que é permitido a ele fazer. Por exemplo, uma pessoa me perguntou, olha, uma pessoa me falou que ela está casada, ela virou Benor, ela reconheceu a Hashem, começou a cumprir a Torá, e ela está casada com o cônjuge dele que ainda não reconheceu. Então falaram para ele que ele tem que se separar dessa pessoa. Pode ser a opinião pessoal dele, pode ser que é problemático você conseguir conviver com alguém assim, pode ser que tem... Mas falar que tem que separar, isso não, ele não está obrigado a se separar dela de forma alguma. A orientação tem que ser como conviver, como conseguir conviver em paz com ela, e não como separar dela, porque ele não está obrigado a se separar dela, porque ela ainda não captou e ainda não cumpre as leis de Noah, o cônjuge dele. Pelo contrário, tem que tentar ajudar e aproximar, como orientar para aproximar a pessoa a cumprir as leis de Noah. E se não conseguir, tem que orientar como conviver bem com essa pessoa e não orientar ele, se ele quer, se ele deseja se separar, se ele quer separar e vem dele essa vontade. Aí ele tem esse direito, mas não orientar e falar para ele fazer algo que ele não está obrigado a fazer. Outra coisa, tem coisas que eu posso achar melhor para ele fazer, mas não é obrigado a fazer. Então eu não posso impor a ele fazer, não se pode impor a ele fazer algo que para mim é melhor, ou que eu acho mais correto, mas se ele não é obrigado. A gente não tem o papel, assim, o meu Rav falou explicitamente para falar que a gente não tem a função de colocar decretos nas pessoas, a gente não tem essa função, a gente tem que falar o que é permitido e o que é proibido. Existem diferentes níveis de pessoas. Se para ele não está proibido fazer algo que para mim, eu acho que isso não é o mais correto, eu posso sugerir e falar, na minha opinião, eu aconselho que tentar, ou se você quiser se esforçar a fazer tal coisa, vai ser benéfico para você, mas não falar que ele está proibido fazer algo que ele não está proibido, assim como não pode falar que é permitido fazer algo que não é permitido para ele fazer. Vou dar um exemplo, eu conheci uma pessoa que ele acha melhor para um menor comer kasher. Então ele vai falar, olha, tem que comer kasher, porque está dizendo no livro tal, está dizendo no Zohar, está dizendo no coisa, tem que comer kasher. Então não é verdade, ele não tem a obrigação de comer kasher, pode ter influências, existem influências na comida, mas para ele não é proibido. Então você não pode falar para ele é proibido você comer, você pode falar, eu aconselho, evitar quando possível. Fora isso, tem muitos casos que são proibições rabínicas que nós estamos obrigados, os judeus estão obrigados a cumprir todas as leis, são leis para evitar misturar coisas proibidas, para não chegar a vir. Isso em absoluto, não tem nenhum motivo para um menor cumprir. Esses cercos que foram feitos para o povo de Israel foram visando o povo de Israel, os sábios colocaram, e não os menor, não cabe a eles em absoluto, não tem nenhum benefício. Para que causar eles cumprirem coisas que eles não estão obrigados em absoluto, não tem nenhum benefício para eles. Agora, para kashrut, se você acha melhor ele comer, você pode sugerir, olha, se for possível, se você quiser, dentro do possível, para não causar brigas, dentro da situação que você vive, evitar comer tal coisa, aí é um mérito para você, porém não é obrigado. Você não pode fazer decretos para um benor. Ou, por exemplo, já escutei pessoas que me falaram que é obrigado um benor cobrir o cabelo. E essa lei é uma lei que rege para os integrantes de Israel. Uma mulher casada cobrir o cabelo. É uma lei que rege até hoje para os integrantes de Israel. Mas se você acha melhor para um benor cobrir o cabelo, não fala para ele que ele está obrigado. Não, porque isso tem influências, isso vai trazer pela Kabbalah coisas. O que compromete a pessoa, não toda influência da Kabbalah compromete a pessoa na lei. É um nível, é uma influência extra. E ainda mais, não é válido e não é bom estimular nenhum benor se parecer com o integrante de Israel, se vestir como um integrante de Israel, porque isso causa profanação do nome de Hashem e também causa ele viver numa situação irreal para ele. Uma dupla personalidade, ele vai parecer que ele sentir que ele agora tem algo de judeu, que faz parte do povo de Israel.
e vai viver e se comportar como um integrante de Israel também na aparência, e ele não é. Isso pode causar problemas também de profanação do nome de Hashem. Vão ver ele no Shabat com telefone e cobrindo o cabelo e se vestindo como uma pessoa, um judeu ortodoxo. As pessoas vão falar, profanar o nome de Hashem. Olha só, os ortodoxos ficam no Shabat quando ninguém está vendo, né? Nesses lugares ficam comendo coisas proibidas, desrespeitando o Shabat. Então tem que ter esse cuidado de forma alguma estimular os Bnei Noach se vestirem como integrante de Israel. Não tem nenhum motivo para isso, não tem nenhum benefício, não tem relevância para ele isso. E ainda mais, as regras, por exemplo, de recato para o povo de Israel não recaem as mesmas regras para os integrantes dos povos, para os Bnei Noach, porque muitas regras do recato do povo de Israel foram cercos ou foram costumes que se adquiriram. E um Bnei Noach pode se vestir de acordo com o local que ele vive de uma maneira normal, que é no local considerado uma maneira normal. E não precisa obrigar ele a fazer coisas que ele não está obrigado a fazer. Não precisa colocar para ele consciência também, remorso de não cumprir, sentir uma pressão que agora ele tem que se vestir dessa maneira, como integrante de Israel, ele tem que se comportar dessa maneira, ou comer kasher, ou ele tem que cumprir mitzvot como integrante de Israel. Porque está na Kabbalah, por causa disso. Isso não compromete os Bnei Noach e é proibido a pessoa mudar a Torá. Não começar a falar para ele fazer ou proibir coisas que ele é permitido fazer. Se você quer dar um conselho como amigo ou como orientador, no teu caso é melhor assim, você tem um nível diferente, mas deixando claro para ele que ele tem a opção de escolher o nível que ele quer viver, porque dentro do permitido tem níveis de propício. Quanto mais propício é fazer, menos propício, mas isso cada um tem seu nível, cada um tem suas necessidades, cada um tem seu nível de ponto inicial, onde ele quer chegar. Você não pode obrigar alguém a fazer algo que é permitido para ele, não pode proibir ele fazer algo que é permitido para ele porque você acha melhor para ele. Ele tem que decidir o que é melhor para ele. Você pode sugerir, mas não obrigar e não falar que está proibido, não causar para ele um sentimento de que agora que ele está fazendo isso, ele é um perverso, porque agora ele não está comendo kasher. Ele não tem obrigação de comer kasher, ele não tem obrigação de se vestir como o povo de Israel. Então, deixar isso claro. Toda mitzvah que ele quer fazer é o contrário também. Você não precisa estimular ele a não fazer uma mitzvah. Para você tem que deixar esse campo para ele decidir. Deixar em aberto para ele. Ele quer cumprir mitzvot que ele não está obrigado a cumprir, exceto Shabbat, Tefilin, que isso é proibido, tem Marloket no Talit, se é permitido ou proibido. Isso não vale a pena estimular, com certeza, porque são símbolos judaicos. Ele não tem que se parecer com o judeu, não é bom para ele. E não é bom para o nome de Hashem, que pode, como eu falei, causar profanação do nome de Hashem. Porém, se qualquer mitzvah que ele queira cumprir, ele vai, como o Rambam fala, ele vai receber, pela vontade que ele tem de cumprir a vontade de Hashem, como alguém que faz de maneira voluntária, que não está obrigado e faz. Então não tem nenhum motivo para desestimular ele a não fazer um preceito que ele quer cumprir, assim como não tem nenhum motivo de estimular ele a cumprir, querer que ele faça lulav em Hag HaSukkot, ou coma matzah em Pesach, não tem nenhum motivo, porque ele não está obrigado a isso. Mas se ele quer, por si só, cumprir esses preceitos, você não precisa falar para ele não cumprir, não, porque aqui é um tema de Kedushá, não precisa, ele vai, pela boa vontade dele, porque ele está querendo cumprir um preceito, o Rambam fala que ele vai receber, por isso ele vai receber uma recompensa, por estar querendo fazer a vontade de Hashem, cumprindo uma mitzvah como alguém que não está obrigado, e cumpre. Pelo contrário, você pode usar isso como, olha, até as pessoas que não nasceram como integrante de Israel, eles querem fazer os preceitos de Hashem. Então você pode falar isso para as pessoas do povo de Israel que ainda não estão cumprindo. Fala, olha, como você está perdendo a oportunidade de cumprir. Tantas pessoas que não nasceram judias e estão querendo cumprir. Como a gente que nasce no povo de Israel, a gente vê pessoas que não têm consciência do valor das mitzvot. Pode ser isso usado como uma parábola, como um estímulo para os integrantes de Israel. O último ponto que eu quero tocar aqui, antes de terminar com esse último ponto, então, como a gente viu, é importante estudar essas leis dos Bnei Noach,
para conhecê-las e não causar, como eu falei, com que os outros transgridam. Também como estudar parte da Torá, como toda a Torá. E outros motivos que eu já trouxe no começo. Agora, para terminar, um tema importante também. Não é válido e não é bom e não é correto estimular um Benor a se converter. É um mérito se converter. Se ele quiser e vem dele, ele tem esse direito, por mais que hoje em dia tem muitas dificuldades. Também teve pelos muitos problemas que tiveram também, geraram essas dificuldades. Mas uma pessoa não deve empurrar alguém para se converter, porque depois é a vida dele, ele se compromete. Ele vai ter que carregar esse jugo com ele a vida inteira. Não tem como voltar atrás quando uma conversão é feita de maneira correta. Então, de forma alguma, convencer um Benor a se converter. Se ele quer lutar, você pode oferecer para ele ajuda para ele se desenvolver, tudo mais, mas nunca empurrar ele à conversão. Pelo contrário, tem que mostrar para ele a verdade. Não fazer disso uma fantasia, que é tudo mil maravilhas. A verdade é que é difícil. A verdade é que ele vai se converter, vai ter Yetzer Hará também, como todo judeu tem. E vai ser muito mais complicado cumprir as mitzvot. Como ele não vai poder mais comer na casa dos pais, da casa dos irmãos, que a comida, as louças e a comida não são kasher. Agora ele vai ser obrigado a cumprir. Ele tem que estar preparado para isso. Desrespeitar o Shabat, para ele vai ser uma careta, corte de alma. Não é fácil. A pessoa tem que saber, tem que estar querendo, tem que estar sentindo que ele está realmente, vem de dentro dele. E é ele que quer e opta por isso. Está consciente da realidade, das dificuldades. Então, não estimular uma pessoa que quer. Também não precisa desestimular, porque é o mérito, no final das contas. Se juntar Tachat Kanfei Shekhinah, abaixo das asas da Shekhinah, da presença de Hashem, se aproximar ainda mais de Hashem, mas tem que ser uma conversão, não é um clube, é uma responsabilidade. Então a pessoa tem que estar vindo dela e ela está consciente que isso vai comprometê-la em todos os campos da vida dela, de hoje para sempre. Então é isso. Com isso eu vou terminar esse encontro. Na minha opinião é muito importante, porque tem vários casos de pessoas que começam a entrar nesse ramo ou não entrar nesse ramo, mas começam a falar de maneira não oficial. Os sentimentos brotam além da orientação, e a pedido do meu Rav, eu estou dando essa orientação para vocês. Espero que todos nós tenhamos sucessos e podemos expressar realmente a vontade de Hashem e trazer a luz dele para Geulah Shlema Bekarov, tudo de bom, e até a próxima.